Vamos falar simplesmente hoje delas, as dorameiras, que são as brasileiras que estão se mudando para a Coreia, uma mudança em massa, assim, para casar com os coreanos. De onde é que isso surgiu? Se você, assim como eu, não faz ideia do que seja dorama, eu vou explicar hoje. E se você já sabe, que bom, fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. E muitas vezes elas estão indo para a Coreia sem nem falar a língua, sem saber falar inglês, sem falar coreano. Ele se transformou em 2 semanas. E ele não deixava eu ter acesso ao celular. O coreano se acostumou com a cultura do Brasil e do Ceará, segundo Luísa. Quer me conhecer? Você vai pro Brasil, você vai me conhecer no Brasil, você vai conhecer a minha família no Brasil. E não eu que vou sair daqui pra conhecer uma pessoa que eu não conheço, pra uma língua que eu não falo. Essas séries de dorama, basicamente, pelo que eu entendi, pesquisando pelo que vocês me falaram, são alguns romances, outras séries não são romance, mas em todas elas os homens coreanos, eles são tratados como uns príncipes encantados e que você deve conhecer esse homem e casar com esse homem, porque eles são diferentes de todos os homens possíveis. E aí as meninas estão aí baixando aplicativos pra conhecer esses caras, ou mudar pra Coreia, ou enfim, sem nenhuma rede de apoio, sem falar a língua, tem diversas situações. Vamos ver alguns vídeos e analisar aí vários casos de onde é que isso surgiu e por que as mulheres coreanas não querem casar com esses homens coreanos. E tá tendo uma exportação aí de tantas brasileiras e, enfim, mulheres ao redor do mundo lá pra Coreia. Por que está acontecendo? Já peço logo, se inscreve e dá o like aqui no meu canal, porque eu falo de todos os assuntos, diversos assuntos possíveis, e deixa aqui tua recomendação pro próximo vídeo, que eu sempre tô lendo aí os comentários de recomendação de vocês. Inclusive, esse vídeo foi vocês que me pediram pra falar sobre. Quero também lembrar que isso aqui não é hate de forma alguma, eu quero simplesmente mostrar essas situações, e principalmente pras meninas aí que são tão novas, ou algumas que estão assistindo esse tipo de dorama e tal, ou pra quem nem conhece mesmo, entender o que tá acontecendo aí. Não é hate, tá? A gente só vai falar sobre isso. Vamos começar então vendo alguns vídeos e a gente vai conversar sobre. Vamos lá. Esse foi algum dos vídeos que eu tava vendo enquanto eu pesquisava sobre isso, porque eu queria entender, será que os caras coreanos realmente são esses príncipes que as mulheres ficam querendo retratar, que ficam assistindo os doramas? Será que eles realmente são uns homens superiores, tão bonzinhos e tão amáveis, que você tem que se mudar pro outro lado do mundo sem saber falar a língua pra poder casar com eles? A realidade não é essa, né? Basicamente é pra vocês entenderem de onde é que surgiu essas dorameiras, que são as mulheres lá viajando pra Coreia. Enfim, esse boom todo de doramas surgiu a partir de, enfim, algum tempo. Você sabia que, inclusive, o Brasil é o terceiro país que mais consome esses K-dramas, né, que é os dramas lá da Coreia do Sul, atrás só dos países asiáticos. Então, assim, pensa, são as brasileiras que mais estão indo pra lá pra casar com os coreanos após assistirem esse tipo de dorama. Inclusive, segundo dados do governo, em 2005, que foi aí a partir da época que surgiu os doramas, 2,3 milhões de mulheres foram visitar a Coreia do Sul nessa época. E em 2019, antes da pandemia acontecer, mais de 10 milhões de mulheres foram visitar a Coreia do Sul, que foi um aumento aí de, sei lá, 300% em relação a partir de quando os doramas começaram a existir, no caso, né? Porque esses doramas já existiam há muito tempo, só que eles foram, né, se escalonando pro que o dorama é hoje, que é muito assistido no Brasil. Eu não conheço nenhuma pessoa ao meu redor que não assiste dorama, né? Das minhas amigas, enfim, pessoas que eu conheço. Eu começava a ver, meu Deus, mas por que essas mulheres estão indo pra Coreia e falando tanto em dorama e tal? E aí uma mulher fez uma pesquisa, né, a respeito disso, ela entrevistou várias mulheres, e muitas das mulheres que estavam lá visitando a Coreia não era apenas pra conhecer a Coreia, e sim era pra procurar um marido coreano, ou então pra viver aquele romance dos sonhos, os K-dramas, né? Os dramas da Coreia. Inclusive, foi quando eu comecei a ver aí em alguns vídeos, tem um aplicativo que chama Miff, que é um aplicativo basicamente que as mulheres baixam pra conhecer coreanos, e algumas delas brasileiras que eu vou mostrar aqui agora se casaram com coreanos a partir desse aplicativo. Vamos ver aqui. Essa brasileira, o nome dela é Paola, acho que não apareceu o nome dela aqui no coisa, mas o nome dela é Paola, e eu vi o Instagram dela durante um tempo, e ela casou, né, com um coreano a partir desse aplicativo Miff, ela mudou pra Coreia do Sul, pra vocês entenderem o contexto, mudou pra Coreia do Sul, ela não fala coreano, também não fala inglês, então ela e o marido dela, pra eles se comunicarem, usando o tradutor, né, é assim que ela mostra nas postagens dela. E que eu quero deixar aqui bem claro pelo vídeo da Paola e de tantas outras que eu vou mostrar, no caso dela, ela teve muita sorte. A pessoa que ela conheceu era uma pessoa de verdade, ele não estava mentindo pra ela. Até então, tá tudo certo aparentemente no relacionamento dela, mas esse não é o caso da maioria das pessoas, que é o que a gente vai ver aqui.
또 들어오는 네 목소리가 내 머릿속에 맴돌아 아무리 잊으려 해도 온종일 너만 기억해 네가 좋아했던 노래 우리 다투던 말들 사랑했던 말들 텅 빈 방에 echo in the walls 네 빈자리를 채우려 해도 난 알지 다 의미 없는 거 너랑 같이 했던 사랑 하나뿐인걸 Need to forget when living with you felt like I try but I can't get you out my mind 난 사실대로 말할 뿐이야 Isso aqui é porque eu vou mostrar pra vocês depois, que ela postou um vídeo dela e do marido dela e as pessoas estavam falando muito da aparência dela. E a questão toda não é essa, tá? Você julgar alguém pela aparência e falar disso e tal, não. O problema aqui é toda a questão de você estar indo pra um país sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem ter uma rede de apoio. Inclusive, a Paola, né, essa menina, ela não fica mentindo no Instagram dela, tá? Ela fala de todos os desafios que tem. Inclusive, ela tava outro dia comentando sobre algumas meninas muito novas que ficam mandando mensagem pra ela falando assim, poxa, eu quero muito casar com um coreano, poxa, eu quero não sei o quê. E ela foi falando, cara, não é assim. Não é assim que funciona. Igual eu falo, o caso dela, ela teve sorte. E aí, pra vocês entenderem, tem aqui, ó, os comentários são todos falando, tipo, desespero. Oi, gente, tô respirando um coreano. Coreano. As coreanas agradecendo por estar levando estão embora. Parece o Jungkook. Enfim, as pessoas tipo assim... Se é louco no começo e tal. Enfim, o que a gente tá falando aqui é sobre você ir pra outro país e atrás de um sonho de casar com uma pessoa que você não conhece. Então, não sei se vocês conhecem, mas tem um canal da Dani Bodioni, que é o Sobrevivendo na Turquia, que ela fala muito sobre mulheres brasileiras que vão pra outros países casar com estrangeiros e o que elas passam de absurdo em todas as situações, tá? Pra vocês entenderem mais também, né, sobre o dorama que eu tava falando, ó, tem esse vídeo aqui, ó. 안녕 나의 이름아 참 오랜만에 불러본다 Oh it's been a while since I let you define who I wanted to be who I wanted São aquelas meninas, né, turistas que assistem muito dorama e vão pra Coreia, enfim, não tô falando que é o caso dela, mas muitas vão pra Coreia realmente em busca de um marido, casar com um coreano. E aí eu quero explicar pra vocês o porquê das mulheres coreanas não quererem casar com os coreanos. Está acontecendo essa coisa toda pra levar estrangeiras pra lá pra casar com esses homens e a taxa de natalidade do país talvez aumentar. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês antes da gente entrar nesse tema. Olhem só. Esse é o caso de outra brasileira que ela foi lá morar na Coreia, enfim, casou com um coreano e tal. Vamos ver a história dela. Eu fui enganada. Eu vivi um casamento maravilhoso, um relacionamento maravilhoso. Tudo era tão bom, mas ele se transformou em 2 semanas. E ele não deixava eu ter acesso ao celular. Eu nem comia, gente, porque tudo era jogado na minha cara, que só ele comprava. Eu não almoçava, eu não jantava, às vezes eu jantava. Ele comprava alguma coisa. Mas eu fui pedir esses dias aqui, eles perguntaram se eu não queria falar com ele. Eu liguei pra pedir pra eu ficar apenas um dia na casa dele, porque aqui eu não consigo respirar, aqui é muito fechado. Ele disse pra mim me virar, pra me resolver meus problemas. Ele me largou, gente, ao Léo, a minha própria sorte. Não acredito ainda, gente. É muito difícil pra mim acreditar numa situação dessa, gente. Você não sabe o quanto é difícil, eu não consigo aceitar. Eu tô acabada, eu tô destruída. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Nada, gente, nada. Eu tô aqui, ninguém fala a minha língua. As meninas são muito legais. Tem uma moça aqui que entrou hoje muito legal, mas ninguém fala a minha língua. Gente, essa brasileira saiu do Brasil pra conhecer um coreano. E com poucos dias de ter conhecido ele, ela se casou com ele. Mas, gente, ela disse que tava tudo uma maravilha. Mas com uma semana depois, tudo mudou. Ele começou a e expulsou ela de casa. Gente, um internauta deixou esse comentário e eu achei muito importante compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui pra vocês. A Coreia do Sul está vendendo uma imagem dos homens coreanos românticos. E tudo mais com essas séries. E a mulherada tá comprando essa imagem. Esquecendo que são pessoas e são imperfeitos. Saem pra viver um conto de fadas vendido por séries de Netflix. Mulherada acorda. A vida não é um dorama.
E, gente, fica de alerta. Não saiam das suas casas, não saiam... Vocês estão entendendo aqui o caso dela, essa brasileira, tá falando todo o tempo, ah, não falo minha língua, não falo minha língua. Provavelmente ela foi pra Coreia, conheceu essa pessoa, foi pra Coreia, casou, e aí ela chegou lá sem falar a língua, porque assim, quando você tá conversando com alguém pelo celular, você pode usar o Google Tradutor, você pode usar outra coisa. Mas você pensa você estar lá pessoalmente com a pessoa e você não conseguir se comunicar. Então, quando a Dani Bojani, no canal Sobrevivendo na Turquia, ela fala muito sobre assim, as mulheres que não conseguem sair do país da situação que estão, porque elas não conseguem nem pedir ajuda. Lembra da novela Salve Jorge? Pois é, porque parece que ninguém lembra mais dessa novela, porque não é possível que a gente tá vendo hoje, não, gente. Porque assim, isso é uma coisa que eu não imaginava que estaria acontecendo hoje, em 2025, da pessoa estar indo pra outro país sem conhecer ninguém, sem falar a língua, casar com uma pessoa que ela não conhece, ou que ela conhece um aplicativo, sei lá, 2 meses, justamente porque ela tá assistindo série da Netflix. Na Coreia do Sul, elas têm agora um movimento que chama 4B. Por que essas mulheres não querem casar com os coreanos? Não sei se vocês já perceberam, mas cada vez mais a natalidade na Coreia do Sul está diminuindo. E o que está tendo de natalidade lá é basicamente as mulheres estrangeiras que estão lá indo casar com os coreanos, e que os pais desses homens ficam implorando para as mulheres terem filhos. A Paula, que eu mostrei aqui no vídeo, né, que eu tava mostrando aqui que ela conheceu ele no MIF e tal, enfim, ela falou que tava tentando engravidar, mas até então ela disse que meio que tá numa desistência, enfim, algum vídeo que eu vi dela, porque ela passa o dia inteiro trabalhando. Porque uma pessoa só trabalhar na Coreia, ela não consegue manter a casa. E as mulheres estão nesse movimento aí 4B, que é basicamente uma resposta contra o patriarcado. Elas não querem mais casar com os homens coreanos. Por quê? Tem a desigualdade de gênero, porque as mulheres lá na Coreia do Sul, por mais que elas sejam extremamente qualificadas, elas não recebem a mesma coisa que os homens recebem nos trabalhos. Tem também um caso de violência de gênero, que é onde as mulheres lá da Coreia, elas vivem os maiores absurdos possíveis com os homens de lá. Inclusive, eu tenho certeza que você já viu na internet algum homem coreano e tal se filmando as mulheres no metrô, filmando as mulheres nos banheiros. Enfim, é esse tipo de coisa que fica acontecendo lá. As expectativas patriarcais, que são a família desses homens, enfim, as pessoas lá naquela sociedade, eles não querem ver a mulher trabalhando, a mulher fora de casa, a mulher vivendo, a mulher se formando. Não. A mulher, ela tem que ficar em casa, cuidando de filho, limpando casa, fazendo tudo. Elas não podem estudar, não podem ir pra faculdade, não podem fazer absolutamente nada. Elas têm que ficar em casa trancadas cuidando de filho. Em 2022, 65% das mulheres coreanas falaram que elas não querem ter filhos e 42% delas não querem nem casar com um homem coreano. É que é melhor casar com um brasileiro do que casar com um coreano? Eu sou a Cris, sou filha de pais sul-coreanos e sou brasileira. Eu morei na Coreia do Sul em 2017 e eu percebi algumas diferenças culturais dentro dos relacionamentos. E eu vou fazer uma lista e dividir em vários vídeos para não ficar cansativo e para vocês também palpitarem. O primeiro motivo é a questão do afeto. Eu saí da Coreia com uma impressão tanto diferenciada sobre o afeto dentro dos relacionamentos. E aqui eu tô falando especificamente de relacionamentos amorosos. Pra deixar bem claro, também tem muito isso, que nas séries lá nos doramas os homens são extremamente afetuosos, são muito fofinhos, muito não sei o quê. Quando a pessoa que casa com coreano, o que elas relatam? Eles são extremamente frios. É coisa da cultura deles. Nós somos pessoas muito afetuosas. Aí tu chega lá achando que o cara é igual do dorama, vocês viram aqui os vídeos. Lá na Coreia, pelo que eu vi, era muito importante você dar presentes. Os casais entre eles trocavam muito presentes, ou seja, bolinho, um mimosinho ou até apresentões, assim. E, claro, que no Brasil o presente também é importante, mas eu vejo que aqui a gente preza muito mais pelo tempo de qualidade. Lá na Coreia, o seu afeto pode ser medido de acordo com a velocidade que você responde as mensagens. E isso pode ser fato aqui no Brasil também, mas assim, não é cravado, né? Eu, por exemplo, conheço casais que demoram horas para responder mensagens um do outro. Isso não quer dizer que você deixa de gostar ou não da pessoa. Isso só quer dizer que você está ocupado. Vi também um vídeo de uma brasileira, né, que o namorado dela era extremamente possessivo com isso de mensagem, então ela tava lá, sei lá, trabalhando lá no Brasil, e ela não respondia a mensagem dele. Meu Deus, ele ficava possesso, ele tinha que receber uma resposta de mensagem, porque senão ela não amava mais ele, não tava mais com ele, não queria mais ficar com ele. Então é uma red flag aí já absurda, né? Aí agora vocês começam a entender, né, com essa crise toda que a Coreia está tendo, as mulheres não quererem casar com os coreanos. Quando alguém fala assim, ele tá com você porque a mulher coreana não quis ele. Isso pode ser um pouco de verdade, tá? Porque as mulheres lá, elas não querem mais casar com esses homens coreanos, não, e viver a vida que eles estão fazendo com essas estrangeiras. Inclusive, eu li uma pesquisa falando que, em caso de violência, enfim, que seja lá o que for, quando você é estrangeiro, o que você vive com o coreano é muito pior do que eles fazem com as mulheres que são da Coreia. Você é muito mais maltratada do que as mulheres que são da Coreia. E essa é a realidade das mulheres brasileiras. Porque elas pensam assim, poxa, mas eu sou uma mulher conservadora, eu quero um cara também que seja conservador, assim como eu, vou ser super bem tratada na Coreia. É assim... Vamos ver. Eu sou uma mulher conservadora e por isso que eu queria me relacionar com um coreano, porque eles têm valores mais conservadores. Já li isso várias vezes, algumas mulheres falando
que os valores delas se aproximam mais com os valores dos coreanos e por isso que elas gostariam de ter relacionamento com um homem coreano. Mas eu sinto informar vocês que homens conservadores coreanos não ficam com estrangeiras. Não sei se vocês viram aquela brincadeira daquele cara que ele fala que é o cara de Hongdae, que ele fica falando que ele é open mind, que é mente aberta e ele gosta de estrangeira. Mas é basicamente isso, viu? Os coreanos que são conservadores, que têm a cultura bem tradicional, ele não vai ficar com uma estrangeira. Então não faz o menor sentido você querer um coreano tradicional, porque ele não vai querer você. Exatamente, né? Aquela coisa toda, igual ela tá falando, que eu já fui pesquisar atrás, né? Os caras que casam com as mulheres estrangeiras, é que a família deles é bem mais de boa, ou porque a família pensa assim, talvez ele não iria casar. Não tô falando que é todos os casos, né? Mas alguns dos casos é isso. A família que fica extremamente agradecida por uma estrangeira de ter aceitado ficar com o filho da família, enfim. Porque talvez não, é quase 100% de chance que esse cara não ia casar com alguma mulher coreana. Então, a família meio que, tipo assim, aceita. Mas homens coreanos que são extremamente tradicionais, conservadores, eles não casam com estrangeira de forma nenhuma. Mas a fulana é casada com um coreano e ele gosta de... Gente, provavelmente ele é um homem um pouco mais open mind, mais esclarecido em questões, mesmo ele tendo, por exemplo, religião, alguma coisa, ele deve ser uma pessoa mais aberta a isso. Porque se ele fosse tradicional, coreano, ele não ia ficar com uma estrangeira. Se ele é um homem tradicional, provavelmente a família dele também é. E se a família dele é tradicional coreana, não vai querer de jeito nenhum que ele se relaciona com uma estrangeira. E ele vai ter que te amar muito a ponto de passar por cima disso, né? Se vocês conhecem um pouco, assim, da cultura da Coreia do Sul, enfim, mas eles têm muito essa coisa enraizada de família e de cultura, enfim. Que eles seguem tudo que os pais falam, que os pais, enfim, a voz dos pais é a maior que tem, a cultura é o que tem que ser seguida. Então eles não vão largar tudo pra casar com uma mulher estrangeira. Muitas brasileiras, enfim, que eu tava lendo aqui, os relatos delas falando em como é difícil você viver na Coreia, porque os homens, né, os lá na Coreia, eles acham que por você ser estrangeira, enfim, brasileira, então, você é muito mais fácil que todas as outras. Você talvez vai viver a sua vida lá, vai estudar ou fazer alguma coisa, mas os homens lá vão te tratar de uma forma muito ruim. Como se por você ser brasileira, estrangeira, você seja a pessoa mais fácil do mundo. E eles podem fazer o que quiserem com você. Algumas brasileiras, enfim, elas contam da discriminação que elas sofrem, como eu falei, de todo o sofrimento que é você estar naquele ambiente. Obviamente, o que eu tô falando aqui de casos que deram errado e de casos que podem ter dado certo. Tem uma menina também que eu já vi no Instagram, que o nome dela é Seamely. Acho que é Seamely que fala. A gente vai ver os vídeos dela aqui, porque eu admiro muito ela, de verdade. Ela foi pra Coreia pra estudar, e aí foi aprender coreano, ela já falava inglês fluente, ela saiu lá do interior do Nordeste, ela conta muito sobre a vida dela, né, ela é casada com um coreano e hoje eles moram lá no Brasil, mas eu quero mostrar aqui pra vocês a diferença do que é você ir pra um lugar pra estudar uma língua e talvez você conhecer a pessoa e casar, do que você sair do Brasil sem falar a sua língua, sem ter ajuda, sem conhecer ninguém e casar com uma pessoa que você não conhece. Quer casar? Esteja lá e vá conhecer uma pessoa e não ficar naquela coisa de dorama, quer ir pra Coreia casar com homem coreano porque eles são os anjos na terra. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Vocês estão vendo, ela já conversava com ele por chamada de vídeo desde sempre, porque ela já era fluente em inglês. Ela nunca teve problema de comunicação com ele. Então já vê a diferença do que uma pessoa ser completamente independente daquele homem? Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's some... Então vocês estão vendo aqui a situação dela, né? Uma pessoa que era completamente independente, ela conheceu ele por estar lá, estar inserida na cultura, enfim, e não porque ela foi pra Coreia casar com coreana, que eu tô falando. Ela conta diversas vezes da dificuldade que é você ser uma estrangeira na Coreia. Se você quer ver sobre a vida real, de que é casado com coreano, que quer viver na Coreia, hoje ela não vive mais, mas ela tem muito conteúdo sobre. É
o tipo de mulher que nem a Seamley, tá? Uma pessoa que não esconde nada, uma pessoa que não foi atrás de casar com coreano. Ela foi pra aprender a língua, pra viver experiências. Então vocês veem aqui a diferença de uma mulher que sim, a gente pode viajar sozinha e estar sozinha no mundo, fazer o que for sozinha, mas você sair do seu país confiando numa pessoa que você conheceu num aplicativo, esse é o grande problema. Tudo como vocês viram, ela tem um filhinho, então perguntam pra ela o que é, como é ter filho na Coreia, porque vocês sabem que, como sempre, a preferência é de ficar com o pai. Inclusive, se você for pesquisar a respeito disso, se você tiver filho com algum homem estrangeiro, o que for, a chance do filho ficar com você é basicamente nula. Então vamos ver esse vídeo aqui. A preferência da guarda quando um casal se separa é sempre do pai aqui na Coreia. É por isso que muitas mulheres, quando são abandonadas pelos maridos, não recorrem à justiça pedindo pensão, porque elas têm medo de perder a guarda do filho, né? Além disso, tem uma tal chamada de guarda voluntária, que é quando o pai abre mão da guarda, dá a guarda para a mãe aceita a guarda, né? Então ali ele vai ter o direito de não dar pensão se ele quiser. Se ele não quiser dar pensão, quiser sumir do mapa e não tá nem aí pro filho fingir que não tem filho, ele vai poder, porque a mãe aceitou a guarda, né? Então ali o pai pode fazer o que quiser e ela nem vai poder recorrer na justiça. A sociedade coreana tem muito preconceito com mulheres divorciadas, mulheres que são mães solteiras. Então, assim, é muito difícil você ser mãe solteira aqui na Coreia, porque as pessoas têm preconceito, sabe? Já te olham torto. Realmente que as pessoas sabem de tudo da sua vida. Vocês pensam numa cidade pequena. Você tá numa cidade pequena e você é uma mãe que tem um filho e tá cuidando do filho sozinha, você não tem marido. O que é que as pessoas vão falar de você? Outras crianças fazem bullying na escola, porque a mãe... Essa é a realidade, que não contam nos doramas. Divorciada, sua mãe é separada. O John, o meu esposo, os pais dele se separaram quando ele era criança. E ele tinha que fingir que a esposa do pai dele, que era a mãe dele. Ele não falava pros amiguinhos dele, pra ninguém, que os pais dele eram separados. Esse assunto, nas minhas redes sociais, vem umas pessoas dizendo, mas na lei tá falando isso e aquilo e tal. Mas não é o que ocorre na vida real, na realidade. Na lei lá tá falando isso e aquilo, tal e tal e tal, tudo bonitinho, mas na realidade não é o que ocorre. E assim, por que ele não vem pro seu país, né? É o que a Dani lá do canal de Sobrevivendo na Turquia fala dela várias vezes, porque assim, ela fala de muitos casos desses. Porque quando acontece algum tipo de caso assim, as pessoas falam, nossa, mas por que o consulado do Brasil não faz nada? Porque você é uma pessoa adulta e você foi lá voluntariamente casar com uma pessoa que você não conhecia. E a Daniela fala, né? Porque o cara não vai pro Brasil conhecer você, porque se ele te ama tanto assim, se ele quer tanto estar com você assim, ele vai pro seu país. E é isso que vocês têm que fazer. Quer conhecer alguma pessoa? Pede para ele ir pro Brasil, conhecer você, conhecer a sua família, e não você sair do seu país para falar com outra língua, porque vocês sabem, nós mulheres somos o lado fraco da corda. Então a corda vai sempre quebrar pro lado fraco. Não sei se é assim a expressão, mas é para entender que sempre sobra pra gente. A gente vai para um lugar que o cara tá lá seguro. E você? Você vai pedir ajuda como? Porque a Coreia do Sul é do outro lado da terra. Como é que tu vai voltar? Olhem esse caso aqui, ó. Lembram desse casal? Eles finalmente se casaram. E pra quem não lembra, esse rapaz se chama Yang Seok. E ele saiu da Coreia até a cidade de Sobral, no Ceará, pra encontrar sua amada, que se chama Luísa, uma brasileira do Ceará. Sem falar a língua um do outro, mantiveram um namoro virtual durante meses, antes de se encontrarem pela primeira vez. Após 10 meses de namoro virtual, eles se encontraram e ficaram juntos. E estão juntos até hoje. E como vocês podem ver, eles estão bem felizes juntos. O coreano se acostumou com a cultura do Brasil e do Ceará, segundo Luísa. Os dois se conheceram em um aplicativo de conversas e se tornaram amigos. Com o passar do tempo, a amizade virou um namoro e hoje um casamento. Então vocês estão vendo o caso dela aqui, né? Ela fez o que eu falei. Quer me conhecer? Você vai pro Brasil. Você vai me conhecer no Brasil. Você vai conhecer a minha família no Brasil. E não eu que vou sair daqui pra conhecer uma pessoa que eu não conheço, pra uma língua que eu não falo. Aí aconteceu no caso daquela menina, né? O cara expulsou ela de casa, fez o que fez. Ela não tinha nem como falar a língua, porque ela não sabia. Aí vocês podem pensar assim, mas me dá um celular que eu vou conversar com a pessoa, tradutor e tal, tal, tal. E se o seu celular descarregar? E se você estiver num lugar que não tem, sei lá, internet? Como é que tu vai se comunicar com a pessoa? Como é que tu vai pedir ajuda? Então a gente tem que pensar nessas coisas. A Coreia do Sul, inclusive, como eu falei de natalidade, está enfrentando uma das menores natalidades do mundo agora. Primeiro porque o custo de vida na Coreia é altíssimo, como eu falei, uma pessoa só trabalhando, ela não consegue pagar as contas de casa sozinha. Como é que as pessoas vão ter filhos vivendo nesse mundo? E eu fico com muita raiva das pessoas que vão pra Coreia, ou em qualquer lugar, e aí começam a fazer conteúdo assim, porque eu ganho 8 mil reais convertidos trabalhando sei lá onde. Assim, eu ganho 10 mil reais convertidos, eu ganho 15 mil reais convertidos. Você ganha 15 mil reais
de convertidos, mas você mora na Coreia. Você não vai gastar esse dinheiro no Brasil, você vai gastar seu dinheiro lá. Entendeu? Pra quem ficar convertendo e iludindo as pessoas? Não faz sentido. Olha só, tem esses vídeos aqui, né, do aplicativo que eu falei. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers? Tem vários vídeos desses, tá? Pra vocês entenderem que a pessoa baixou o aplicativo pra conhecer coreano e mudou pra Coreia, pra casar com coreano. Então, assim, os doramas, eles são incríveis. Você pode assistir dorama do jeito que você quiser, quando você quiser. O que a gente tem que entender aqui é o risco de que você tem que entender que nenhum homem é perfeito e que não é um conto de fadas, porque essa é a vida. E eu sei que muitas mulheres ficam com raiva contra outras mulheres, tentam alertar, podem chamar de invejosa, disso e daquilo, mas é muito importante nós olharmos umas pras outras. À noite eu assisti o vídeo de uma brasileira que mora lá na Coreia do Sul, contando como é a vida dela com a sogra dela. O nome dela é Thalita e o nome do canal dela é Vivendo na Coreia. Eu conheci o canal por acaso. Eu tô almoçando aqui. Hoje eu fiz kimbap, kimchi e uma sopinha de ovo. Babei. E vou conversar um pouquinho com você. A Thalita tava contando que ela vai vir pro Brasil no mês que vem e que ela ligou pra sogra dela, avisando que viajaria e estaria fora por um mês lá da Coreia do Sul. E que, portanto, os filhos e o marido dela ficariam se virando sozinhos. Ela contou que a sogra dela ficou muito brava. Disse que reclamou, falou pra ela que uma nora coreana jamais faria isso com o filho dela. Perguntou como é que as crianças iam se virar, como que o marido ia se virar. Coisa que jamais aconteceria aqui no Brasil. Vocês já imaginaram isso? Isso aqui é só mais um caso de tantos que a gente vê sobre o que as mães desses homens falam pra eles, sobre o machismo que é reproduzido várias e várias vezes e você, como estrangeira, vai passar. É inevitável, é a cultura deles. Por mais bom que a pessoa seja, né, igual a Seama, ele fala do marido dela, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele foi criado naquela cultura, né? Até isso tem, tipo assim, milhares de coisas enraizadas. Não é você chegar lá e o cara vai largar tudo pra simplesmente viver com você. O que eu quero te deixar aqui de mensagem com esse vídeo pra você, mulher, enfim, quem seja que esteja me assistindo, é pra você ter muito cuidado na sua vida. Se você quer conhecer a Coreia, se você assistir um dorama, se aquilo, quer estudar coreano, quer viver a vida lá, se prepara financeiramente, se prepara como uma pessoa que seja independente, de não ficar dependendo de um homem ou da família dele, ou de passar por diversas situações muito ruins, desagradáveis, porque você fica acreditando que o mundo é um conto de fadas. Eu sei que tem muitos casos muito bons que dão certo, mas esse não é a maioria dos casos, então vocês podem pesquisar a respeito disso, vocês vão entender como os casos que dão certo são muito poucos. Então é isso, eu espero que eu tenha trazido um pouco de reflexão pra vocês entenderem o porquê que está acontecendo, qual é esse boom do dorama, por que as mulheres coreanas não estão mais querendo casar com os homens da Coreia, e o que a gente deve ter cuidado quando a gente começa a assistir esse tipo de coisa e acha que é realidade, o que a gente tá vendo na internet. E é isso, se vocês quiserem, pode deixar recomendações aí pro próximo vídeo, que eu vou ficar muito feliz de fazer um vídeo sobre. Um beijo!